Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje o tema do vídeo é um muito pedido por vocês: como fazer o passo a passo de um carrossel profissional lá no Canva. Então, além de passar todas as medidas, eu vou montar um do zero com vocês, tá bom? Então vem comigo! Bom pessoal, já tô aqui na minha tela do Canva, mas antes de eu iniciar o passo a passo de um carrossel profissional aqui com vocês, gostaria de pedir para você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você gosta de conteúdos assim, se você gosta de dicas do Canva, eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos que vão vir aqui no canal. Então vamos lá. Primeiramente, vocês precisam anotar essas dimensões que eu deixei aqui nessa tela. Já adianto que lá no Canva, o máximo de páginas seguidas que a gente consegue criar para um carrossel são 7. Como funciona? Basicamente, se você quiser um carrossel de 4 páginas, você vai multiplicar 4 por 1080, que vai dar 4.320. E aí você vai usar o 4.320 de largura e de altura você vai usar ou 1080 ou 1350. 1080 quando você quer um post quadrado, que é o tradicional do Instagram, ou 1350 se você quer aquele post maiorzinho, que é o que eu uso, tá? Então, no exemplo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse carrossel aqui, que eu fiz de exemplo para vocês, de uma dentista, por exemplo, de uma clínica de odontologia, e eu vou fazer ele do zero com vocês, para vocês entenderem como funciona, tá? Aqui dentro do Canva, você vai vir em criar um design e você vai vir em tamanho personalizado. Aqui, na largura, você vai colocar a quantidade de páginas. Então, 4 vezes 1080 se o carrossel for de 4 páginas. Como já tá aqui, vai dar 4.320. Então, eu digito 4.320 e a altura você coloca 1080 se você quiser quadrado, ou 1350 para o post maior, que é o que eu vou fazer. Feito isso, vai abrir essa página em branco, onde você precisa fazer as divisões das páginas. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em arquivo, mostrar réguas e guias. Depois de adicionar as réguas, o que você vai fazer para conseguir ter a divisão correta? Você sabe que a largura do post, seja ele quadrado ou um pouco maior, é 1080. Então a primeira régua vai ser no 1080. A segunda, você vai fazer 1080 vezes 2. Como a gente já tem aqui a resposta, 2160. Então, você vai levar a régua até o 2160. Depois, a gente vai ver o de 3 páginas, que é 3240. Então, você arrasta a reguinha até o 3240. Feito isso, tá dividida, essas são as páginas do seu carrossel. Outra coisa que eu gosto de adicionar também, eu venho aqui em elementos, venho no quadrado, trazer ele pra cá. Você aperta o shift, tá, pra aumentar ele, pra ele não crescer desgovernadamente. E você vai fazer com que ele fique nessa medida, 1080 a 1080. Posiciona aqui no meio, e aí você vem com a régua, traz até aqui, depois até aqui embaixo. E aí pode apagar o quadrado. Por que que eu coloco aqui em cima e embaixo essas marcações também? Porque no seu feed, a única coisa que vai aparecer do seu post é o que tá dentro desse quadrado. Então, quando a pessoa abre o seu feed, de cara, ela só vai ver o que tá aqui. Aí, se ela clicar pra ver o post e arrastar pro lado, ela realmente vai ver inteirinho, né? Nesse formato compridinho. Então, você vai fazer a sua arte dentro desse quadrado. Agora, eu já vou vir pra cá e vou adicionar a página aqui, só pra gente fazer juntos e ficar mais fácil para ir mostrando para vocês. As réguas já estão adicionadas. Vamos começar do zero essa arte aqui então. Basicamente, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o fundo. Então, eu peguei uma imagem na internet de um consultório, que foi essa daqui, e estiquei ela no meu post inteiro, dessa maneira. O meu cliente dentista, no caso, a paleta dele é cinza e azul. Então, eu venho aqui em elementos, pego um quadrado e escolho a cor cinza. Eu vou colocar por cima da foto do consultório. Aí eu venho aqui, ó, na transparência e diminuo um pouquinho, tá? Então, diminui até aqui, 87, 83, basicamente isso. Outra coisa que eu gosto de colocar nos meus posts são texturas. Então, eu digito aqui, textura. Eu gosto de usar essa aqui também, por exemplo. Vou colocar na cor branca, que foi o que eu fiz ali em cima. Coloquei essa parte que ela tem mais texturas, né, pro lado de cá. Aí eu posso só dar um Ctrl+C e Ctrl+V ou clico na imagem e venho aqui em duplicar. Bom, é basicamente isso. O que eu fiz depois disso? Eu venho selecionando as imagens. Essa imagem aqui eu peguei no site FreePic, tá? Que são imagens sem direitos autorais que você consegue fazer o download. Mas aqui no Canva você também consegue achar
fotos interessantes. Tem algumas, se você vier aqui, escolher grátis, ele vai te dar suas fotos gratuitas. Por exemplo, essa você poderia usar, só remover o fundo. Bom, no meu caso, eu peguei essa foto com o fundo. Se você tem o Canva Pro, você vem aqui em editar imagem e remove o fundo dela, que foi o que eu fiz. Se você não tem, você pode ir num site chamado Remove BG ou num próprio site da Adobe de remoção de fundos, que é gratuito, e remover o fundo da sua imagem, tá? Então, eu fiz isso, adicionei mais ou menos aqui a dentista. E o meu texto vai ficar na esquerda. Outra coisa que eu gosto de colocar, que eu ainda não coloquei aqui pra vocês, aqui em arquivo, eu coloco margens, que é interessante você fazer as coisas depois dessa margem, pelo menos na primeira folha. Bom, feito isso, depois de colocar a imagem aqui da dentista, a gente vai colocar as escritas. Então, eu vou copiar e colar aqui no de cima, né? Então, eu usei a fonte Decisions Light, se vocês quiserem usar igual, tanto nessa parte de cima quanto na de baixo. Uma coisa que eu faço muitas vezes também é que, por exemplo, nessa frase saúde bucal, nessa fonte eu não consigo usar o negrito, mas eu quero preto, eu quero essa fonte e eu queria que ela ficasse mais forte. Então eu duplico essa fonte, Ctrl C, Ctrl V, e coloco em cima da de baixo, certinho. Ela fica mais escura automaticamente. Para fazer essa parte do arraste pro lado, eu venho aqui em elementos também, linhas e formas, e seleciono essa forma aqui, tá? Eu deixei essa cor mesmo, eu coloco ele pro lado até chegar em 90 graus. Aí eu aperto o Shift para diminuir ele proporcionalmente, mais ou menos desse tamanho. E aqui eu puxo ele até atrás da dentista, tá vendo? Aí eu mando ele para trás, venho aqui em posição para trás. E na transparência, eu deixo ele um pouco transparentezinho, mas bem pouquinho. Pronto. Feito isso, com a mesma fonte aqui de cima, eu escrevi arraste pro lado. E coloquei esse gifzinho da mãozinha, que é só vocês digitarem seta e dedo. E aí você vai conseguir achar essa opção, você que escolhe. Vou colocar essa daqui, mudar a cor, deixo bem pequenininho e adiciono aqui junto com a arraste pro lado. Feito isso, a sua primeira página já tá feita, tá? Se você quiser, você pode colocar, por exemplo, uma sombra na dentista, projetada, fica bem bacana também. E outra coisa que eu adicionei, como eu falei pra vocês, que a paleta do dentista é azul e cinza, essas manchinhas azuis aqui, eu venho em elementos e digito Blur. Ele é gratuito, eu selecionei esse tom de azul. E aí, o que eu faço pra ficar mais natural? Eu aumento bem esse blur e coloco ele aqui no fundo, tá? Se você achar que ainda tá muito artificial, você pode vir aqui na transparência, diminuir um pouquinho, tá? Mas esse é um jeitinho que eu uso pra ficar bem bacana. Aí eu posso vir aqui e dar Ctrl C, Ctrl V pra usar ele de novo aqui embaixo. E sempre manda ele pra trás pra ele não ficar na frente das palavras, tá? Feito isso, a gente vai pra segunda página, que é essa daqui. Eu usei a letra Ligua Spartan, que eu gosto bastante. Coloco aqui. Para fazer esse elemento aqui que vai ficar o texto na frente, eu fiz da mesma maneira do arrasto pro lado. Então eu vim aqui em elementos, selecionei esse elemento, só que dessa vez eu coloquei ele na cor branca, giro ele até dar 90 graus para ficar certinho. Pressiono Shift para aumentar, para ele crescer proporcionalmente e coloco ele atrás da dentista. Aí eu venho aqui no transparência, posição para trás. E aí coloquei o texto por cima. Você pode mudar a fonte, fica a seu critério, tá? Mudar a cor, mas basicamente eu fiz dessa maneira. Coloquei um pouquinho do blur azul do outro lado da dentista também, lembrando de enviar para trás para não ficar na frente da fonte. Segunda página, super fácil. Vamos para a terceira. Só tem frases também, copiar e colar. Usei a mesma letra, então vocês viram que nesse post eu usei 2 letras apenas. Eu acho interessante usar no máximo 3 tipos de fonte, tá? Então você pode usar a mesma fonte, mas uma no negrito, uma com as letras em maiúsculo, mas de letras mesmo, fontes diferentes, use no máximo 3, para não ficar muita informação. Bom, aí aqui eu coloquei essa frase com a mesma fonte que eu tava usando, Decisions Light, e adicionei esse retângulozinho aqui que eu fiz como? Eu vim em linhas em formas de novo, só que dessa vez eu peguei esse daqui, esse quadrado, que tem as bordas arredondadas. Coloquei a cor preta nele. Transparência, gente, eu uso muito a transparência. Deixa eu só ver quanto eu coloquei aqui. 35. Venho aqui na transparência, deixa eu colocar 35 pra ficar igualzinho. E aí eu vou diminuindo, tá vendo? Puxei ele mais ou menos até aqui, até o outro lado. Aí deixa eu copiar o mesmo texto. Também usei uma fonte que eu já tinha usado, a Ligua Spartan. Deixo aqui no centro, bem bonitinho. E aí eu vou buscar um objeto, né, uma imagem para colocar aqui no meio também. Então, essa imagem eu acho que eu até peguei aqui do Canva mesmo. Se você digitar dentista
vir aqui no filtrinho aqui em cima, somente fotos recortadas, ele vai te dar foto sem fundo. Eu peguei essa primeira aqui. Ele é Pro, essa imagem é Pro, é pro Canva pago, mas você acha no Google facilmente. Aumentei um pouquinho, você também pode colocar uma sombra nela pra ficar bacana. Pega o blur, tá vendo que eu coloquei aqui na última página? Ctrl C, Ctrl V, faz toda a diferença. A gente gosta muito de transparência e de usar esses blurs assim, acho bem interessante. Vou fazer esse salve, esse post. Usei a mesma letra daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí já coloquei aqui mais pra baixo. Salve este post. Mesmo tamanho dessa letra aqui. A seta é do Canva também. É só digitar seta. Essa daqui. Vê que ela tá por um lado que eu não quero. É só vir aqui em inverter. Inverter horizontalmente. Aumenta um pouquinho. E pronto. Porque essa setinha vai ficar apontada bem pra parte de salvar o post mesmo. Aqui eu usei a Ligo Spartan, mesma fonte. Aqui, gente, na última página não tem problema passar dessa margem, tá? O mais interessante de você seguir as margens certinhas são na primeira foto, que é a capa, que é o que vai aparecer para os seus seguidores, né? Que vai fazer ele se interessar pelo post e clicar para ler. O restante dá para você, não precisa tomar tanto cuidado assim. Então, a última, se precisasse passar, se a frase estivesse muito grande, não teria problema. E é basicamente isso, o carrossel tá pronto. Se eu tirar aqui as réguas e as margens, ele fica dessa maneira, super fácil. Vou mostrar pra vocês como eu faço pra cortar esse carrossel certinho para você publicar no seu Instagram. Pelo celular eu uso o aplicativo chamado Grid Post, super didático, você sobe a imagem lá e coloca a quantidade de páginas. E aqui no computador eu uso um outro site que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes disso eu venho aqui para baixar a imagem, baixar. Eu gosto de selecionar essa opção aqui, ó, PNG, e colocar no 3, que ela vai ficar com uma qualidade muito boa. Seleciono uma das páginas, elas estão iguais, então vai baixar o meu PNG. Quando você coloca na qualidade maior, demora um pouco mais para baixar. Bom, depois que a nossa imagem já for baixada, a gente tem que recortar esse carrossel. Como eu falei para vocês, pelo celular pode usar o aplicativo Grid Post e pelo computador eu utilizo o aplicativo, na verdade, site Pine Tools. É esse primeiro aqui que aparece, tá? Ele é em inglês, mas é bem fácil. Você vem aqui na esquerda em imagens, aí você vai procurar a opção Split Image, aí você vai vir em escolher arquivo e vai selecionar o carrossel que a gente acabou de fazer. Ele vai carregar, você vai selecionar a opção horizontal e na quantidade de blocos você vai colocar a quantidade de páginas do seu carrossel. Nesse caso são 4. Feito isso, eu seleciono a opção PNG e clico em Split Image. Aqui ele vai te dar a opção de baixar as 4 imagens de uma vez, e aí vai girar uma pastinha no seu computador. E aqui é para você baixar individualmente cada imagem. Eu baixei individualmente, já tá aqui embaixo, só para vocês verem como funciona. Aí eu vou clicar aqui para abrir, ó. Tá vendo? Essa é a última página. Essa daqui é a terceira página do carrossel, a segunda e a primeira página, tá? Então já vai ficar tudo salvo lá nos downloads. Se você conferir aqui, ó, já estão aqui as 4 imagens. Você pode fazer o seu post através do Facebook Business e pedir para postar lá no Instagram, ou você manda para o seu celular, baixa pelo celular e posta no seu Instagram as 4 imagens seguidas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo de hoje. Eu dei o passo a passo de como fazer um carrossel profissional aqui dentro do Canva. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e me diz também qual o próximo vídeo que você quer ver por aqui. Até a próxima!